conhecimento não tiver em sintonia com a realidade, né, significa que o conhecimento ele está equivocado. Não adianta querer mudar a realidade para se adaptar ao conhecimento. Né? Bom, então vamos começar aqui, vamos procurar... nós vamos fazer o seguinte, eu vou procurar apresentar essa ideia, eu vou usar essa... Toninho, acho que é melhor colocar esse aqui atrás. Aqui atrás? É, em cima. Se fica melhor para vocês, para mim não tem problema. Todo mundo perfil. Tá. Tava bom. Dá para enxergar daí, né? Tem até uma luz em cima, acho que fica bom mesmo. Beleza. Ok? Tá ao vivo, tá? Ok. Bom, então, companheiro, nós vamos... O texto do nosso... O título do nosso curso é... Nós, durante a Universidade Féria, produzimos uma apostila. Nós estamos terminando de editar um livro, que depois vocês vão ter acesso aqui. Nós não temos a pretensão, não estamos inventando nada, nós estamos partindo, tendo como base um texto que foi escrito pelo líder da Revolução Russa, junto com Lenin, o Leon Trotsky, sobre esse mesmo título, Fascismo, que é e como combatê-lo, né? Que ele escreveu justamente para analisar esse fenômeno no momento que ele se desenvolvia com muita intensidade na década de 20, na década de 30, na Europa, na Itália, em primeiro lugar, como o estado, digamos assim, mais importante onde o fascismo surgiu. Né? É um texto bem simples, bem curto, mas que, se a gente ler com bastante atenção e estudar, ele oferece para a gente uma condição muito boa de entender o assunto. Então eu queria chamar a atenção de todo mundo que, quer dizer, esse aqui é um primeiro passo. O curso a gente quer abrir, digamos assim, o caminho para esse entendimento. Então eu convido todo mundo a, depois de assistir o vídeo, procurar depois com os companheiros já, e na próxima semana a gente deve ter o livro aqui, vamos lançar o livro no país inteiro, né, o livro do Trotsky, e a gente procurar se aprofundar, porque nós vamos ver que é uma necessidade muito grande. Né? Ainda não está claro para muita gente a importância da gente discutir esse tema, mas é uma necessidade muito importante e vai se tornar cada vez mais importante no próximo período. Bom, o fascismo, muitas vezes, ele é confundido com a ideia de ditadura. Às vezes até o pessoal traça como se fosse um sinônimo, fosse a mesma coisa. Né? Porque muitas ditaduras são chamadas de fascistas, né? E o pessoal, de uma certa maneira, acaba, e é muito comum, inclusive na esquerda, quando o pessoal se refere a um governo tipo ditatorial, né? Fala um governo fascista, automaticamente. Tá certo? Mas isso aqui, esse sinal de igual aqui, vamos dizer que ele é falso. Né? Não é verdade que fascismo e ditadura correspondem à mesma coisa. Né? O fascismo não corresponde a todo tipo de ditadura contra-revolucionária. Né? O texto do Trotsky, ele explica justamente, ele começa falando desse problema, porque ele faz uma comparação, uma diferença com uma ditadura que tinha acontecido um pouco antes do surgimento do fascismo, no mesmo período, um pouco antes, na Espanha. Né? Essa caneta verde, ela está um verde meio desbotada. Dá para enxergar? Não, né? Então eu vou desprezá-la. Do Primo Rivera. Né? Vamos trocando aqui, só testar. Eu acho que o verde é um verde meio desenchavido. A gente usa só o vermelho, então. Essa aqui é uma tendência meio comunista aqui no... Então, o Trotsky ele começa dizendo o seguinte, que é preciso dispersar essa confusão. Né, que fascismo não é sinônimo de ditadura, não é a mesma coisa, tá certo? E que nem toda ditadura é fascista e, obviamente, vice-versa, né? Nem todo fascismo. Bom, embora todo fascismo seja um tipo de ditadura, né? Embora todo fascismo seja uma ditadura, nem toda ditadura é fascista. Né? Embora ela possa ter
traços, características fascistas. Uma primeira, vamos falar um pouquinho da diferença do fascismo do Primo Rivera e do Mussolini na Itália, mas vamos primeiro entender uma primeira diferença fundamental, né? É que toda ditadura, bom, em primeiro lugar vamos entender isso não partindo da ideia de que todo governo capitalista, todo governo da burguesia é uma ditadura, certo? Que é a ditadura do grande capital, a ditadura dos bancos, a ditadura dos capitalistas sobre a classe trabalhadora, né? Mesmo quando essa ditadura tem um funcionamento, digamos assim, democrático, né? Através do parlamento, através do funcionamento dos três poderes, do judiciário, do executivo, do legislativo, nós estamos na vigência de uma ditadura, né? Porque muitas vezes as pessoas se confundem, né? Não é o fato que às vezes a gente tem um governo de esquerda, ocasionalmente, né, governando esse ou aquele país, que isso aí mudou a característica fundamental do regime político, que continua sendo uma ditadura a favor dos grandes capitalistas. Assim como se muda o gerente de uma loja, né? A loja continua sendo loja, tem dono, né? O dono continua ganhando dinheiro às custas dos trabalhadores da loja e daquelas pessoas que compram na loja, né? O fato de mudar o gerente do país, por exemplo, da gente eleger um governante de esquerda, isso não muda o fato de que quem continua, né, mandando no país é quem detém o poder econômico, né? Prova disso, se a gente olhar, por exemplo, a nossa própria experiência no Brasil, dá para ver isso muito claramente, né? Onde a gente passou aí por 12, 14, quase 14 anos, né, de governos de esquerda, governado pelo PT, mas no fundamental, não dá para dizer que isso alterou, que o país deixou de ser uma ditadura, onde os latifundiários continuaram mandando no campo, né? Onde os banqueiros continuaram mandando no país e arrecadando, recolhendo 47% de tudo que é arrecadado de impostos. Isso não mudou em nada no governo Lula, né? Não mudou em nada no fundamental. Se a gente olhar, por exemplo, nos meios de comunicação, o pessoal hoje reclama da Globo, mas no governo Lula também não mudou nada, né? Quem continuava dizendo o que queria dizer era a Globo, eram os grandes monopólios de comunicação, né? No fundamento, inclusive, se a gente olhar bem, esses governos de esquerda eles foram bem fracos no sentido de mexer com qualquer base fundamental, né, do poder no país, né? Isso, todo mundo que trabalha sabe disso aí, sei lá, se você trabalha numa obra, o fato de mudar sei lá, não sei como é que chama, contramestre, o mestre da obra, né? O mestre ele pode até pensar que ele é dono, mas ele não é dono, né? Tem a pessoa que é o dono do investimento, esse é o dono de fato. E às vezes o cara, ele pensa, o engenheiro, o mestre, ele às vezes pensa até que está por cima da carne seca, e depois vem lá alguém e mete o pé na bunda dele, né? E ele tá na idade ele está tão lascado como o operário. Às vezes menos lascado porque ele ganhava um salário maior, conseguiu outra coisa. Mas o fato é que isso não muda, né? O fato de você ter um gerente, né, que fala assim ou assado, não vai mudar a característica fundamental da empresa. Então, no capitalismo, todo governo é uma ditadura de uma minoria, né, do grande capital contra os trabalhadores. Mas nós estamos falando aqui, quando nós estamos falando de ditadura, nós estamos falando principalmente de que em alguns períodos de crise do capitalismo, né, porque, digamos assim, relativamente, passou a ser normal que essa ditadura do capitalismo seja exercida através de um regime democrático, respeitando-se através de uma Constituição, né? Através da eleição de parlamentares, que a gente sabe que são comprados pelos banqueiros, pelas empresas de ônibus na cidade, que elegem vereadores, né? Pelas empreiteiras, mas tudo aí tem um disfarce de democracia, né? Onde aparentemente o que decide é o voto das pessoas, né? Bom, e nos momentos de maior crise, esses direitos democráticos, né, essa aparência mais ou menos democrática da ditadura do capitalismo, ela é retirada, né? O pessoal retira a aparência democrática e passa a exercer o poder de maneira mais diretamente ditatorial. Fica mais claro para a população que é uma ditadura. Por exemplo, quando a gente tem uma ditadura militar, né? Aí ninguém acha que todo mundo entende claramente que tem gente que não foi escolhida pelo povo,
né? Nem em eleições roubadas, né? Onde tem gente que não respeita a Constituição, passa a não valer, a não vigorar. Bom, mas nem mesmo essas ditaduras a gente deve confundir diretamente com o fascismo. O fascismo é um tipo particular de ditadura. Então vamos ver sobre esse problema aqui. Que é o seguinte: a ditadura em geral, ela representa a subtração ou a cassação em geral dos direitos democráticos, né? Quer dizer, ela elimina a democracia, de uma maneira geral, né? Como é que isso aí acontece? Eliminando as eleições, né? Seja intervindo, fechando o parlamento, ou fazendo manobras, né? De agora em diante, como aconteceu na ditadura brasileira, por exemplo, onde o povo votava, mas só votava não votava nas capitais, não votava nas cidades que eram consideradas de segurança nacional, né? Acho que era o caso de Volta Redonda, por exemplo, não tinha eleição direta para prefeito, né? Quer dizer, havia uma supressão, uma eliminação da democracia de uma maneira geral, e isso era feito diretamente contra todo mundo, contra todo o povo, né? Porque, digamos assim, aquele político tradicional, político burguês, aquele político profissional que participava da vida política do país, por exemplo, alguns políticos do MDB, por exemplo, o pessoal foi alijado de participar do poder, digamos assim, né? Não tinha mais o funcionamento do parlamento, ou então o cara ele estava acostumado a disputar a administração da cidade, ele foi alijado de participar disso aí, né? Bom, o fascismo, uma característica importante dele, é que ele não é uma supressão, um ataque à democracia em geral, mas ele é um ataque à democracia operária, certo? Quer dizer, ele vem para eliminar para atacar diretamente a organização e a participação política dos trabalhadores, nas suas mais diferentes formas. Então, o fascismo, por exemplo, é a supressão, a perseguição e a supressão dos partidos de esquerda, né, das lideranças de esquerda, é a supressão dos movimentos organizados de luta dos trabalhadores no campo e na cidade, né? Então, por exemplo, até organizações mais elementares, como as cooperativas, por exemplo, né? Uma das associações de produção, de economia organizada pelos trabalhadores, os sindicatos, porque na ditadura, a ditadura intervém no sindicato, a ditadura em geral, ela promove algum tipo de intervenção no sindicato, mas na maioria das vezes elas permitem até o funcionamento do sindicato, né? Que os sindicatos continuem, por exemplo, assinando formalmente os acordos coletivos, contratos coletivos de trabalho, representando os direitos dos trabalhadores naquelas funções, naquelas questões mais elementares, como determinados atritos entre trabalhadores e empregados, né? Por exemplo, durante a ditadura militar, o que se estabeleceu foi uma lei que proibia a greve, né? Mas os sindicatos continuaram funcionando. Havia eleições nos sindicatos, porque as eleições eram controladas. O que a ditadura fazia? Ela proibia, né, que militantes de esquerda, por exemplo, participassem do processo eleitoral. Nos grandes sindicatos, todos eles, né, o cara, para ser diretor do sindicato, a ficha tinha que ser aprovada lá pelo SNI. Todos eles. Se a gente pegar, por exemplo, o sindicato de metalúrgico do ABC, da época da ditadura, ninguém, nem o Lula, foi eleito diretor do sindicato sem ter aprovação, certo, da ditadura militar. Né? Tinha que ser pessoas que não estivessem lá com a ficha suja, certo? Não tivesse. Então, havia um funcionamento, havia uma restrição do funcionamento, né? O fascismo não, o fascismo ele vem para atacar, para dizimar, para eliminar, né, a organização dos trabalhadores. Né? E é importante entender isso porque muita gente fica brincando com o fascismo como se fosse mais um governo de direita aí. Tem governo de esquerda e tem governo de direita. Então o governo tal é fascista. O que significaria? Não, que ele é um governo de direita. Não é a mesma coisa. O fascismo não é simplesmente um governo de direita.
Né? O fascismo é um tipo de regime que vem para esmagar, né? Esmagar mesmo, pelos meios que eles julgarem necessários, a organização própria dos trabalhadores, né? E nós vamos ver que isso acontece porque o fascismo ele é usado num momento de profunda crise, quando a burguesia considera que já não consegue mais controlar a situação por meios democráticos e nem apenas através de uma ditadura que estabeleça um controle do país, uma cassação de direitos democráticos, mas que precisa mais do que isso, precisa de pisar na cabeça dos trabalhadores, precisa de reprimir a sua organização, né? Então, veja só, porque isso aqui, essa ideia, eu queria insistir nisso daqui, que a gente até, se tiver dúvida, a gente conversar um pouquinho, porque na eleição a gente viu muita gente falando, o Bolsonaro é um fascista, é o fascismo, mas aí o Bolsonaro ganhou a eleição, e no dia seguinte já tinha gente que falou isso na eleição, estava desejando boa sorte para o Bolsonaro, né? E se você, ou das duas uma, ou a pessoa não considera que o Bolsonaro é um fascista, né? Ou a pessoa não sabe, tem uma terceira possibilidade. Ou a pessoa não sabe que é o fascismo, é ignorante, usou a palavra só para fazer campanha eleitoral, né? Ou uma pessoa muito sem caráter, porque se você sabe, se você chama alguém de fascista, né? E depois você deseja que o fascista tenha êxito, significa que você está desejando que o fascismo vai passar por cima da cabeça. Inclusive, se você é de um partido de esquerda, você está desejando sorte para uma ameaça a si mesmo, né? Então a gente viu, por exemplo, dirigentes do PT desejando boa sorte ao Bolsonaro, o próprio Haddad, né? Que na campanha eleitoral, muita gente do PT, né, na campanha dele, falava que o Bolsonaro era uma ameaça fascista. Então, ou o Bolsonaro não era fascista, e aquilo ali era só uma demagogia eleitoral que o pessoal estava fazendo, ou o Bolsonaro é fascista e o pessoal está brincando com fogo, né? Porque a gente imagina que a gente vai desejar boa sorte, né, para uma pessoa que vem para aniquilar. Imagina um sindicalista, né, um diretor de um sindicato, o cara falar boa sorte para o Bolsonaro. Se o Bolsonaro, né, e ele já deu várias mostras, vamos falar disso aqui, de que ele é um elemento fascista, se a gente está desejando sucesso para ele, nós estamos desejando que ele esmague o sindicato, né, que ele persiga, né, e coloque na cadeia um monte de militantes da esquerda, dos sindicalistas, né, que ele mate, torture, tá certo? Um monte de ativistas da luta. Imagina um trabalhador do campo achar que dá para, né, um ativista do MST. Nem pode passar pela cabeça, porque se desejar boa sorte para o fascismo é desejar o aniquilamento, né, da própria luta dos trabalhadores. Só por aí já dá para ver o nível de confusão que tem sobre o negócio, né? Porque uma pessoa fala uma coisa num dia e no outro dia ela começa a falar coisa totalmente diversa. Pode falar. Quando você fala organização dos trabalhadores, você está querendo também englobar aí a organização social popular? Em geral, popular em geral? Todo tipo. Ou não? Porque na verdade não. O que a gente está vendo agora é ele atacar as organizações sociais populares, né? Então também engloba isso. Aí nós vamos ver, quando a gente fala, a pergunta dela é interessante, né? Porque nós vamos ver que todas aquelas organizações que tenham a ver com a defesa de interesse do setor dos trabalhadores. Por exemplo, o Bolsonaro está se especializando aí, mano, um dos alvos dele prediletos são as mulheres, né? Você viu essa semana aí a declaração, a pretexto de criticar os gays, né? Dizer que o país não... Ele fez uma declaração super escrota, né? Vamos dizer assim, no mínimo, para não falar outra palavra, né? Dizendo que ele não quer turismo sexual no Brasil em torno dos gays, mas se os estrangeiros quiserem vir aqui para comer as mulheres brasileiras, pode vir que a casa é sua, né? Que a declaração, inclusive, assim, é de como se ele fosse um cafetão, né? Está oferecendo as mulheres brasileiras para prostituição, para o turismo sexual. Agora, esse ataque contra as mulheres não é um ataque em geral, simplesmente, porque quando ele está falando isso, obviamente ele não está pensando na mulher dele, na vizinha que mora no condomínio de luxo dele, lá da Barra da Tijuca. Ele está pensando nas mulheres trabalhadoras, né? Que ficam desempregadas e são levadas à prostituição, e se vendem para os turistas estrangeiros. Quer dizer, é um ataque, é uma forma também de ataque, né? Obviamente, à parcela feminina da classe trabalhadora. Ao setor mais desorganizado, digamos assim, porque
está se referindo às mulheres mais pobres, né? Mas, obviamente que nós temos que tomar como um ataque de conjunto a todo o povo. A ditadura, em geral, faz isso aí? Faz. É comum, mas nós vamos ver o seguinte, uma coisa é o discurso, né? Se o Bolsonaro vai caminhar para um regime de tipo fascista mesmo, nós vamos discutir esse problema, tem a ver se ele vai ser capaz de atacar diretamente, pesadamente, não só com palavras, né? Não só com propostas, com discurso reacionário, mas nós vamos ver que o fascismo ele não fica em discurso, né? Não é só promessa, não é só retórica, né? Mas na história ele mostrou que ele vai até as últimas consequências para esmagar a organização dos trabalhadores e, obviamente, de todos os setores sociais oprimidos. Essa semana nós vimos aí também, por exemplo, os índios, né, protestando em Brasília, que é um dos setores mais frágeis, né, do povo brasileiro, que é justamente a população nativa do nosso país, que já foi esmagado por todo mundo pisou na cabeça deles, mataram os milhões, roubaram suas terras, né, todo tipo de riqueza, a saúde deles foi destruída, né? Que é um setor que é uma característica muito comum que nós estamos vendo nessa etapa do Brasil, que é onde o pessoal à direita age contra os setores mais fracos, né? Contra os setores mais desorganizados. Inclusive, age às vezes até contra as pessoas individualmente. Então, o pessoal sai na rua e encontra aí um travesti, e aí tem 4 valentões, né? E vão lá covardes, vão lá e atacam a pessoa, porque a pessoa está sozinha, porque ela está desorganizada, né? Se é um negro, se é um travesti, se é um índio, né? Que já fizeram tacar fogo em índio lá em Brasília e tudo mais, sem terra, né? Que o pessoal, os jagunços se organizam, fazem emboscada. Agora esse pessoal, eles ainda não mostraram, vamos tratar desse problema, eles não mostraram ainda uma capacidade de agir coletivamente. Vocês não viram aí? Vamos tratar desse assunto, né? Porque o fascismo ele tem uma característica muito peculiar da sua ação. Você não vai ver, nós estamos aqui numa reunião no sindicato, você não vai ver um fascista entrar aqui e falar, não vou acabar com essa reunião aqui, porque o cara não é doido de fazer isso aqui. Tá certo? E aí a gente vai pegar e nós vamos arrebentar a cabeça dele, né? Agora, se ele pega ali uma pessoa, um homossexual, uma pessoa que está sozinha, que está desprotegida, é o tipo, isso é uma atitude muito característica. Agora, o movimento fascista não se organiza para fazer isso em larga escala, para fechar as organizações de trabalhadores, para fechar os sindicatos, para fechar os jornais da esquerda, né? Para impor uma perseguição dura, né? E decisiva contra as organizações do movimento operário. Bom, vou voltar aqui para esse exemplo. Então, o Trotsky explica o seguinte, para estabelecer essa diferenciação, que não é toda a ditadura, ele fala o seguinte, que o Primo Rivera, que foi um movimento tipo ditatorial que aconteceu na Espanha no começo do século passado, né? O que ele era? Ele era um aristocrata, um general, né? Chegou a ser governador da Catalunha, uma província importante da Espanha, e ele tomou o poder com a ajuda das Forças Armadas, das próprias forças militares. Deu um golpe, né? E a partir daí estabeleceu uma ditadura que vai durar muitos anos, várias décadas, né? Uma ditadura importante na Espanha, né? Então a gente explica o seguinte, isso aí não é uma característica do fascismo. O fascismo não chega ao poder, em geral, não é uma organização que vem a partir do Estado, né? Não é um movimento que vem a partir de classes mais abastadas da própria burguesia, setores da burguesia que agem diretamente, né? O Trotsky vai explicar o seguinte, que o fascismo ele vai surgir e vai se desenvolver como um movimento espontâneo, não um movimento organizado diretamente do Estado, como foi o caso da ditadura do Primo Rivera, como foi o caso da ditadura militar no Brasil, né, em 64, que foi dado diretamente pelos militares que estavam aí no comando do Exército, né. Diferentemente, o fascismo é um movimento espontâneo, que vai ganhar uma influência de massas, né,
mas que tem origem, né, que ele chama de, tem uma origem plebeia. A origem dele não está relacionadamente às classes, aos setores aristocráticos, né? E que, logicamente, ele tem origem plebeia, mas em algum momento vai ser financiado pelo grande capital. Quer dizer, ele surge como um movimento marginal, tá certo? Vamos ver daqui a pouquinho como, né? E que, num momento de desespero da burguesia, que vê o risco de perder o controle da situação, que vê o movimento operário ganhar força, que vê a esquerda forte, ela perde o controle da situação, a burguesia, que naturalmente disputava lá o poder do Estado pelas vias democráticas, ou até usando da ditadura pelas instituições tradicionais, por exemplo, colocando o exército em ação, que é uma organização de confiança da burguesia, né, sempre no Estado burguês, ela vai estimular um setor bem específico da pequena burguesia, do que a gente chama de lumpenproletariado. Nós vamos falar disso aqui, que se eu comer sílaba, alguma coisa, errar as palavras, você me chama a atenção. Eu estou falando, pensando rápido e esquerdo. Bom, e de alguma forma de setores das massas operárias. Então, dá para perceber a diferença, por exemplo, com a ditadura militar que surge, por exemplo, a ditadura militar tradicional, né, que surge das classes aristocráticas do exército, comando do exército, setores militares, né, para um movimento que vai surgir da ralé, digamos assim, de setores que não são setores de pontas da burguesia. Por exemplo, os chefes políticos do fascismo em geral não são os chefes políticos da direita tradicional, né? Não são aquelas pessoas que se destacam como, embora esses chefes políticos depois possam se vincular ao fascismo, ter uma atuação, mas o fascismo não surge como um movimento desses setores, né, que estão lá no parlamento defendendo posições direitistas, tradicionais. No Brasil você tem partidos de direitos bem tradicionais, né? Você pega o DEM, por exemplo, que é o tradicional partido dos banqueiros, dos latifundiários, o PP do Maluf, né, um partido tradicionalmente direitista. São todos partidos que são oriundos da Arena, né, que foi o partido da ditadura militar, do PDS, né? Esse, em geral, não é o celeiro natural, não quer dizer que não possam vir elementos daí. Quer dizer, isso aqui é importante, gente, para aquela ideia que nós estamos falando ali, sim, ser de direita não quer dizer que o cara vai ser fascista. O fascismo, embora ele é um movimento de direita, ele não é um movimento da direita tradicional, desses setores da direita tradicional, né? Bom, e ele tem como característica, nós vamos ver daqui a pouquinho como é que isso aconteceu de maneira bem concreta, por exemplo, na Itália, né? Ele tem como traços importantes. Fora? Para me sacanear. Não, para você vir aqui. Não dá. Okay. Aqui. Ele tem como característica. Nós queremos acabar com esse negócio da organização dos trabalhadores, queremos acabar com, logicamente, que não ia conquistar o apoio de ninguém, né? Nesse sentido, o fascismo ele precisa se disfarçar. E muitas das vezes ele vem coberto de uma certa demagogia, às vezes até de característica socialista. Nós vamos falar disso aqui. Então vamos ver, inclusive, que teve toda uma conversa aí do Bolsonaro e aqui é o guru do Bolsonaro, lá, o Olavo de Carvalho, falar essa besteira de que o fascismo, aqui o nazismo, né, e o fascismo eram coisa de esquerda. Não é isso? Nós vamos ver o seguinte,
embora não tenha nada a ver, a afirmação seja totalmente absurda, mas aí se você for tentar ouvir a explicação desses caras, eles vão tentar mostrar o seguinte, que o Mussolini tinha sido um cara de esquerda, é verdade. Né? Mussolini foi, vamos falar dele, o Mussolini, por exemplo, ele foi líder da ala esquerda do Partido Socialista Italiano. Da ala de extrema esquerda do Partido Socialista Italiano. Mas vamos ver como é que isso aí aconteceu, né? Como é que isso se desenvolveu. Então, essa demagogia, ela às vezes é usada, obviamente, por quê? Porque o fascismo precisa conquistar apoio popular. Né? Porque ninguém vai chegar ao poder e vai conseguir dominar um país sem ter apoio de uma parcela ampla da população. Então, você precisa iludir uma parcela da população. E você faz isso, por exemplo, sei lá, dizendo que vai melhorar a vida do trabalhador, né? Que vai acabar com a corrupção, né? Que ao acabar com a corrupção, você vai pegar aquele dinheiro da corrupção e vai dividir para o povo. A demagogia, uma mentira, né? Não tem base na realidade, mas que procura, né, com isso, conquistar algum apoio popular. O setor decisivo, né, é a pequena burguesia, e a pequena burguesia em tempos de crise, né, em tempos de agravamento da crise capitalista, onde a pequena burguesia vê os seus privilégios, condições sociais que conquistou naturalmente estarem ameaçadas, né? E ela começa a ficar raivosa, desesperada, porque a pequena burguesia tem essa característica de instabilidade, né? E ela começa a entrar numa situação de desespero, né? De enfrentamento com essa situação. E ela achar, inclusive, que a saída, a gente vê muito isso nessa propaganda da direita no Brasil, né? Tem que atacar a CUT, tem que acabar com os sindicatos, né? Nossa, veja que absurdo, colocaram um governo de esquerda e aí deram tudo que direito para empregada doméstica, né? Agora, imagina que coisa absurda, porque a pequena burguesia, que é quem mais precisa contratar, por exemplo, uma empregada doméstica sem assinar carteira, sem pagar o direito, é um pequeno burguês, não é um burguês que tem todas as condições do burguês, que vai continuar fazendo isso mesmo que tiver que pagar 5 mil reais por um salário para empregada doméstica, ele paga, porque imagina, ele vai lavar um prato, né? Vai lavar um banheiro, certo? Coisa, né? Para gente inferior como nós, né? Mas um pequeno burguês, ele faz isso só em condições em que exista um setor social muito pobre, muito fraco, muito atrasado, que seja obrigado a trabalhar sobre essas condições. Quando essas condições começam a se modificar, o cara se sente incomodado, né? Eu falo o seguinte, a gente, muitas vezes, em vários momentos, a gente explicou, né, que o salário mínimo no Brasil, para atender ao que está estabelecido até na própria Constituição, né, tem lá um artigo na Constituição, no artigo 7º, tem um artigo 5º, tem um inciso, que fala que o salário mínimo teria que cobrir as necessidades do trabalhador e da sua família, com moradia, saúde, alimentação, educação, transporte, vestuário, lazer, cultura, previdência, tem lá tudo. Bom, então fazendo as contas, né? Se a gente fizer as contas, quanto custa pagar uma prestação de um imóvel, ou aluguel de uma casa, alimentar 4 pessoas, que é o tamanho de uma família média, né, brasileira, etc. Então, o salário mínimo no Brasil teria que ser hoje aí de 4.500, 5 mil reais, né? Aí se a gente fala isso, mas como? Como é que a gente conseguiria pagar um salário mínimo? É lógico que conseguiria. Porque tem países mais pobres que o Brasil que pagam um salário mínimo maior do que esse. E o país não morreu por causa disso, pelo contrário. O país até progrediu, né? Tem países que pagam um salário muito maior. Mas aí o pequeno burguês, ele fala assim, não, mas como é que eu, que sou engenheiro, que ganho só 15 mil reais, eu conseguiria pagar 5 mil reais para minha empregada doméstica? Não. Ele também não raciocina que se houvesse uma elevação do salário mínimo, todo o salário de todo o povo se elevaria, né? Aí vem o cara que é dono da padaria, daquela padaria bem simples lá do bairro, e fala, não, mas como é que eu vou pagar 5 mil reais para o empregado que trabalha aqui comigo? Tem 3 empregados, como é que eu... Impossível. Lógico que seria possível. Porque se as pessoas ganhassem 4.500 de salário mínimo, todo mundo ia comprar mais pão, comprar mais leite, ao invés de comprar pão
4 pãezinhos só e a margarina, o cara ia lá comprar um queijo, né? O cara ia poder tomar uma cerveja na padaria, sem, mais vezes na semana, tomar um café, né? Então é óbvio que o problema do salário seria... Agora, o pequeno burguês ele não olha assim. Então a situação começa a ficar crítica e ele, ao invés de procurar, né, como ele não tem uma compreensão da sociedade, ele começa a ficar desesperado e começa a achar que os responsáveis, né, são aqueles que defendem o interesse dos trabalhadores, são os sindicalistas que ficam aí fazendo greve e atrapalhando, né, então o pessoal fixa uma tabela, sei lá, eu imagino, nós estamos aqui num sindicato da Construção Civil, então tem um valor aí, o pessoal vai, como tem um sindicato, tem uma certa organização, o trabalhador ele vai conhecendo, é diferente no passado quando não havia essa organização, o trabalhador ele sabe mais ou menos qual é o salário médio, quanto que ele pode cobrar por até mesmo que ele trabalhe como um avulso, né? Então, sei lá, ele sabe se ele pode cobrar X ou Y por um dia de trabalho, porque é um preço, tem uma tabela, né? As coisas, você não pode chegar no cara e falar, eu vou pagar R$50 em um prato de comida para o pedreiro, o cara fala, não, aqui já é escravidão demais, não vou aceitar, né? O pequeno burguês ele se insurge contra isso daí, né? Porque ele não entende que o problema não entende e nem quer entender também, né? Que o problema não está na classe trabalhadora, não está na organização dos trabalhadores, pelo contrário, né? De certa maneira ele também é beneficiado por isso, né? Porque se você retirar o direito dos mais fracos, o pessoal também vai atacar aqueles que pensam que são mais fortes, né? Nós estamos vendo isso acontecer no Brasil, né? O pessoal, a gente tinha durante a campanha da direita, tinha aquele chilique do pessoal, que o pessoal, a gente falava que o pessoal estava reclamando que no governo da Dilma, né, que não estava mais conseguindo viajar tanto para Nova York, né, para Miami. Né? Hoje o pessoal já não está conseguindo viajar nem no Brasil, porque até as companhias aéreas estão falindo. Né? E aí você liga a televisão, toda hora tem, cancelaram 300 voos, a Avianca entrou em falência, porque a gente entrou numa etapa de retrocesso econômico, né, que mesmo aqueles que pensavam que iam ganhar dinheiro apoiando uma política de direita, estão uma política de retrocesso, né? A gente viu, por exemplo, o Bolsonaro viajou ao exterior e começou a fazer um monte de besteira para se submeter à política dos Estados Unidos, e essa política dele está afetando diretamente gente que apoiou ele. Por exemplo, né, o caso dos exportadores, né, que vendem para os países árabes, que começaram a protestar porque ele foi lá brigar, apoiar Israel sem ganhar nada, em troco de nada, só para apoiar os Estados Unidos, criando um atrito com os países árabes, que importam muita carne do Brasil, por exemplo, né, além de outros produtos. Ele foi criando um problema, mesmo para aqueles setores reacionários que viam no governo do PT, por exemplo, né, um problema, porque o governo do PT, em alguma medida, protegeu o salário do trabalhador, ouviu os sindicatos, né, fez reunião aí com a CUT e acertou essa e aquela medida, etc. E tal. Bom, o fascismo, então, ele vai procurar a base de apoio, a base social. Isso aqui é importante, sabe por quê? Em muitas explicações do fascismo, o pessoal vai atribuir as características individuais dos líderes fascistas. Aconteceu tal coisa na Alemanha porque tinha o Hitler, aquele baixinho, ele era assim. Não tem nada a ver isso daí, né? Nós temos que... A explicação que nós vamos debater aqui ao longo do curso, e que é aquilo que nós consideramos que é correto, tem que ser apoiado na realidade, não nas individualidades, não na personalidade individual de cada um, né? É a situação social, é a degradação social que vai criando as condições para que um elemento sem nenhuma expressão, sem nenhuma importância individual, como era o caso do Mussolini, como se a gente olhar no Brasil, o caso do Bolsonaro. O que era o Bolsonaro? Ninguém sabia. O Zé Mané e o Zé Ruela, né? Um ex-capitão do exército que nem os militares gostavam dele, né? Um políticozinho vagabundo que se elegia aí com um discurso direitista, que bandido bom é bandido morto, esse tipo de coisa, né? E que de repente ganha uma certa importância, mas a importância não está nele, está naquilo que está acontecendo nas condições sociais que permitiram, né, que ele adquirisse, no meio dessa condição, uma importância
posição política que ele defende. Entendeu? O fascismo ele é a expressão dessa crise profunda, né, dessa, poderia dizer assim, uma certa loucura que essa degradação social cria entre os setores, principalmente da pequena burguesia, e que vai levar a... Bom, isso acontece por quê? Só para fechar reforçar essa ideia, para a gente fechar essa primeira parte. Porque, em algum momento, o grande capital, né, os capitalistas chegam à conclusão de que não conseguem mais manter a dominação da maneira como eles vinham mantendo anteriormente. E eles precisam recorrer a uma mobilização da classe média. Porque, veja só, o capitalismo ele tem sempre essas ideias conservadoras, ele tem sempre essas ideias escravocratas, né? Se a burguesia brasileira pudesse, revogava a Lei Áurea e fazia todos nós que somos descendentes de negros voltar a trabalhar de graça, né, com chicote, porque a gente não se ilude, é o preconceito. Quando o cara, ele vai lá, acontece, né, que nem aconteceu com o jornalista da Globo, né, como é que chamava lá? William Vac, né, que foi pego fora do ar, ele não sabia que estava no ar, né? Falando de uma maneira preconceituosa contra os negros, é o que eles pensam, é que eles se cuidam para não falar, né? É o que eles todos pensam. A gente não deve se iludir porque o cara faz um discurso a favor dos negros, ele não gosta nada, ele tem um enorme preconceito, ele é racista, né? Ele acha que a mulher eles acham que as mulheres são seres inferiores, é o que eles acham. Eles fazem até discurso, né, a favor das mulheres, se for preciso, no 8 de março, para fazer demagogia. Mas todos eles acham que as mulheres são figuras de segunda categoria, né, seres inferiores, que tem que ganhar menos, ou que não tem que trabalhar, que tem que cuidar das funções domésticas, tem que voltar para o lar, como eles falam, né? Quer dizer, o problema aqui é o seguinte: a burguesia que tem esse pensamento neoliberal, liberal, escravocrata, chega num determinado momento seguinte, primeiro que ela procura disfarçar, né? Ela não fala isso abertamente, mas num determinado momento de crise ela impulsiona, né? Ela vai aí achar aí um setor social que, pelo seu desespero, pela sua crise, vai aceitar fazer essa pregação abertamente direitista, né? E que, se não for enfrentado, se não for derrotado, nós vamos ver isso daí, né, vai impor essa política profundamente reacionária. Nós estamos vendo, né? A aprovação da reforma trabalhista, que tirou um monte de direitos dos trabalhadores. Está aí agora a reforma da Previdência, que é praticamente para acabar com a aposentadoria, né, fazer com que a gente trabalhe até morrer sem se aposentar. É uma política de tipo escravocrata, né? É uma política de quem, se pudesse, revogava a Lei Áurea, né? E se eles puderem, eles fazem. A gente não deve... Bom, prova disso que eles fazem, né? Nós vivemos num país que tem escravidão até hoje. Tem gente trabalhando, né, no norte de Minas, por exemplo. O cara trabalha lá como é que chama? No carvão, né? Por exemplo, na carvoaria tem um monte de gente, né? E no meio desse pessoal que trabalha como escravo, né, em situações análogas à escravidão, no norte de Minas, no interior do Pará, está cheio de deputado, né? Está cheio de gente da grana, né, que mantém lá, que compra os juízes, que compra os fiscais, e continua tudo por isso mesmo, né? O cara trabalha lá na fazenda e fica devendo para... É aquela coisa que acontecia há cento e tantos anos com os nossos avós, continua acontecendo, né? E só deixou de acontecer, digamos assim, em larga escala, porque a classe trabalhadora se organizou, lutou e impôs uma nova situação. O que eles querem fazer? O que o fascismo vem para fazer? Para apagar, para tentar retirar essas barreiras que a organização dos trabalhadores impuseram, né? Para eles, o grande obstáculo é justamente a organização dos trabalhadores. Eles sabem muito bem que os trabalhadores sem organização, né, tomados individualmente, eles estão lascados. Então o fascismo vem para atacar a organização dos trabalhadores. Bom, vamos ver se tem alguma pergunta, alguma questão para a gente entrar. Eu queria entrar no fascismo, no caso do Mussolini da Itália, mas antes vamos ver. Vai lá. Eu estou fazendo inscrições aqui. Vai lá, pode falar. Quer um cafezinho? Você falou do pensamento da burguesia,
uma ressalva que eu acho que, como a burguesia é dominante, os aparelhos hegemônicos estão sempre na mão dela, isso atravessa a sociedade. A sociedade brasileira é muito racista, muito preconceituosa e tal. Esse eu acho que é um elemento muito importante para a gente que está tentando derrubar esse sistema, né? Quer dizer, como você disse, a gente tem que conhecer os amigos e os inimigos. Mas a população tem amigos e inimigos, mas esse preconceito é muito forte, o racismo é muito forte e a homofobia é muito forte. Então, são elementos que, quando o Bolsonaro fala, muitos da população estão ali colados no pensamento dele, né? E outra coisa é que, quando Trotsky fez todo seu exame do fascismo, não havia as tecnologias que tem hoje. Então, eu acho que, por exemplo, essa crise que você está falando, econômica e social, ela foi muito criada a partir das greves de 2013 pela mídia. Então, não é, na verdade, que a gente estivesse numa crise econômica profunda quando esses movimentos começaram. É porque a Globo ficou sistematicamente... Eu me dei o trabalho de ficar fazendo uma certa análise da comunicação, sobretudo do jornal da Globo e da Globo News. Era uma coisa de fazer a cabeça mesmo da população e fez. Esse ódio ao PT, por exemplo, com todas as críticas que nós todos aqui temos ao PT, esse ódio, que hoje em dia você tem uma unha encravada e o cara me diz que é por culpa do Lula, por culpa do PT, né? Assim, isso foi uma coisa criada. Então, não é um movimento espontâneo. Eu não acho. Tudo isso